Opa, escaladoras e escaladores, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Thiago Porto e mais uma prosa de escalada. Vamos trocar uma ideia? Bom, na última prosa que nós tivemos, eu trouxe um artigo para vocês falando sobre o efeito da profundidade, esse artigo aí, ó, da profundidade da agarra, a técnica que você usa para segurar nela e a força aplicada, para ver se alguma técnica tinha mais força do que a outra, se era melhor segurar de primata, se era melhor segurar de full crimp ou half crimp. No caso, os pesquisadores, esses pesquisadores do artigo são pesquisadores da França e de Ankara, na Turquia. Eles avaliaram três tipos de pegada: a pegada primata, a half crimp e a full crimp, e perceberam que elas tinham dinâmicas de força diferentes, porém a força total era relativamente igual das três pegadas, o que levou a uma das conclusões seria que você não escolhe a pegada porque ela é mais forte, sim porque ela é mais adequada ao tamanho da garra em relação ao tamanho da sua mão, formato da garra. Mas, por exemplo, a pegada primata, ela aumenta a força à medida que aumentava o tamanho da garra, que foi a experiência que eles fizeram. Testaram em agarras de 10, 20, 30 e 40 milímetros. E a pegada primata ia aumentando. Diferente da half crimp, que é a pegada B aqui, ó. Ela aumenta de 10 para 20 e menos de 20 para 30. Ela tem um aumento abrupto de 10 para 20 milímetros o tamanho do reglete, né? E a pegada full crimp, que utiliza o dedão, ela já aumenta até 20, depois ela não aumenta mais, ou se aumenta é pouquíssimo, né? Dentro daquele grupo estudado. Então ela tem um platô numa agarra menor. Porém, a força que as três pegadas exercem são relativamente iguais para esse grupo de pessoas estudadas, no caso, que são pessoas treinadas, que dominam as três técnicas, né? Talvez para algumas outras pessoas não, às vezes você domina uma técnica melhor que a outra. E para entender melhor desse assunto das pegadas, né, do padrão de pegada full crimp, half crimp e primata, eu fui estudar um pouquinho mais. Peguei um livro que eu gosto bastante, que tem bastante referência científica, referência boa, que é um livro de 2017, que é esse livro aí, A Ciência do Climb, né, da escalada e do montanhismo. E por coincidência, um dos editores do livro, que é o Andreas Schneiser, ele fala sobre isso. Eu já tinha visto o nome dele naquele artigo anterior que eu mostro para vocês, do professor da Turquia e do professor da França. E o Andreas, ele faz um dos capítulos. Ele, além de ser um dos editores, um dos organizadores do livro, ele também assina um capítulo junto com o Volker Ranier-Skopf. O Andrés é médico, cirurgião de mão, é professor numa faculdade em Zurique, né, na Suíça, e médico responsável pelo Clube Alpino de Escalada da Suíça. E o Volker Ranier é médico responsável pelo time de escalada alemão, também professor numa cidade em Nuremberg, professor cirurgião relacionado a esportes outdoor, e os dois fazem esse capítulo. Esse capítulo é um capítulo sobre o uso excessivo e lesões, né? Então, no começo, baseado em vários artigos, atestam que a escalada não é um esporte que lesiona tanto por 1000 horas quanto o futebol ou outros artigos, mas que boa parte das lesões, principalmente na escalada esportiva, são de membros superiores. E dessas de membro superior, a maior parte está relacionada à polia dos flexores de dedo, principalmente relacionado à pegada crimp. Veja bem que eu falo da pegada crimp, do padrão da pegada crimp. Não é full crimp e não é half crimp que eles alegam, né, que eles relacionam as lesões, e sim ao padrão crimp. Então, e aí é bem legal, é bem escrito esse segunda parte do capítulo aí. Eu peguei um artigo
que o Andreas Schneider usa, que é um artigo dele mesmo feito em 2001, onde ele fala da biomecânica da pegada. Então, é um artigo bem interessante, ele explica o modelo da pegada crimp. Vamos dar uma olhada nesse artigo que a gente vai aprender bastante com ele. Vamos lá, eu vou tentar pensar só as partes mais importantes desse artigo, porque ele traz muita novidade pra gente. Vale a pena dar uma olhada depois, quem se interessar pelo assunto. Bom, aí nós estamos vendo um desenho esquemático de 2 dedos, né? Tem uma mão fazendo uma pegada full crimp e depois tem 2 dedos. Um dedo fazendo uma pegada crimp, simulando uma pegada crimp, e um dedo simulando a pegada slope. No dedo simulando a pegada crimp, nós vemos que tem essa flexão da articulação interfalangiana proximal. E essa flexão, essa dobra do dedo aí, dobrar o dedo que a gente fala, né, de 90 graus, ela é uma das responsáveis pela tensão na polia, de 90 graus ou mais. Pelo menos é essa flexão que os autores dos artigos relacionam a tensão. Olha nesse desenho esquemático, dá para ver bem a polia A2 sofrendo tensão, né? Ela está em vermelhinha ali, quando o dedo está flexionado. E o que acontece nesse processo? A tendência é que essa força venha a romper parcialmente ou totalmente a polia A2, a A3 e às vezes até a A4, dependendo do nível de tensão que é exercido. Esse efeito que você vê aí chama efeito corda de arco. É o efeito que o tendão exerce sobre a polia quando é exercida uma força nesse padrão de movimento. Então, o que o artigo fez? O artigo, os autores, eles inventaram um equipamento que media, olha aí esse equipamento, né? Que mede a grossura do dedo bem na altura da polia. E pegaram escaladores que ainda não tinham aquecido e fizeram um aquecimento com eles, para ver se mudava alguma coisa na espessura do dedo, se aquele tecido tinha uma acomodação ao longo do processo de aquecimento. Então, como nós podemos ver aí no gráfico, eles fizeram 20 movimentos e mediram a espessura. Pode ver que o gráfico subiu um pouquinho. Fizeram mais 20 movimentos e subiu um pouquinho mais 20 movimentos até estabilizar por volta de 80 a 100 movimentos. Então, qual que foi a conclusão? A conclusão é que há um processo de aquecimento do tendão e das polias. Se você quiser saber um número, vamos pegar a prática, se você quiser saber um número, esse número está por volta de 80 a 100 movimentos para que haja um aquecimento daquele sistema para evitar picos de tensão pontuais. Então, aí já está uma coisa que a gente pode trazer para a nossa prática do dia a dia. Como é que é esse aquecimento? 2 segundinhos pendurado, 2 segundinhos solto. 2 pendurado, 2 solto. 2 pendurado, 2 solto. Foi assim que eles estudaram e chegaram à conclusão de que de 80 a 100 movimentos seria interessante para o aquecimento dos tendões e da polia. Esse outro artigo eu não podia deixar de falar, que é um artigo também do Andreas Schneider, que ele fala sobre a cinética da pegada crimp e da pegada slope. E dentre muitas coisas, esse artigo traz muita informação, ele é bem interessante, mas dentre muitas coisas ele fala do equilíbrio entre as tensões, porque os flexores de dedo estão divididos em flexor profundo e superficial. E então, olha que legal que é o que ele faz nesse artigo, que ele não fala um reglete de 2 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros. Ele fala assim, ó, um reglete do tamanho da metade da sua falange. Então, quando ele fala em proporções relativas, é muito mais interessante para você que está assistindo. Por quê? Porque se eu falar de um reglete de 2 milímetros para um cara que tem 1,90 m, é bem diferente de um reglete de 2 milímetros para um cara igual eu, que tem 1,60 m. É muito diferente por causa do tamanho da mão. E o que ele faz aqui? Ele faz proporções. Quais são as proporções? Ele fala assim, ó,
olha, um reglete que tenha a menos da metade da sua falange distal, da ponta do dedo, ele vai trabalhar flexores profundos, a parte do flexor profundo. E um reglete que seja maior que a metade da sua falange distal, vai trabalhar o flexor superficial. E esses flexores superficial e profundo, eles têm uma relação, uma interação, tanto na pegada crimp, quanto na pegada slope. Eles têm uma relação, um balanço entre eles. Qual que é essa ideia? A ideia é que eu teria que treinar os dois flexores. Então, eu já tenho um parâmetro aí. Poxa, eu já sei que reglete, reglete com metade, menos da metade da minha falange, né? Eu consigo treinar um e mais da minha. Então, eu já tenho parâmetros para que eu possa fazer um treino específico para mim. Isso que é bem interessante nesse artigo. Então, eu trouxe mais uns 3 artigos aí para vocês olharem o nome. Depois eu descrevo todos esses artigos que eu falo aqui abaixo no vídeo. Mas são artigos também que falam da pegada full crimp, half crimp ou falam de lesão proveniente da pegada crimp. Porque a questão sempre é que estão falando da pegada crimp, estão falando do padrão de flexão das articulações interfalangianas, proximais de mais de 90 graus ou mais, relacionando a lesão, relacionando aquele efeito que eu mostro no começo do vídeo, que é a corda de arco fazendo efetiva tensão na polia A2, A3 e A4, e um possível rompimento se há uma sobrecarga de tensão nesse sistema, por exemplo, por um escorregar de pé, né? Ou por um dinâmico não calculado, um dinâmico mal feito. E, por exemplo, no capítulo 4 do livro, do Ciência da Escalada, ele também fala, lesão relacionada a sobreuso, uso excessivo, né? Então, eu não vi muita coisa falando sobre full crimp e half crimp, que eu não devo usar a full crimp porque ela lesiona. Não vi nenhum estudo. Sim, há estudos falando que a full crimp exerce uma força a mais, há uma força maior. Mas não vi estudos falando sobre a tensão nos tendões e a consequente lesão por uso de uma ou uso da outra. As duas podem ser usadas em ambiente de treino e ambiente esportivo. O que elas não podem ser sobreusadas é que o que elas não suportam seria um escorregão de pé, por exemplo, e uma tensão maior, o que é uma coisa que não se prevê. Não tem como se prever esse tipo de lesão. Agora, para as outras, como eu falo no outro artigo, que seria uma questão de aquecimento, sim, aí tem como você... Não é prevenir, mas você restringir as possibilidades de lesão. Aquele caminho não acontece mais, mas a lesão pode vir de vários outros fatores, que nem sempre são controláveis. Vamos conversando sobre essa questão e vamos conversando aí. Quem tiver mais alguma informação me ajuda. Fala comigo, me escreve, fala dos artigos, eu gosto muito de estudar sobre esse desempenho na escalada e boa escalada para vocês, bom treino. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, beleza? Abraço, falou, garoto.